Fala pessoal, pra quem não me conhece eu sou o Thomas e pra quem já me conhece eu tenho até apelido. O nosso tema hoje é: o mundo e as pessoas irão mudar no pós-pandemia? Creio que haverá uma grande mudança no mercado de trabalho, principalmente. O mercado de trabalho vai evoluir na medida da necessidade do povo. Por exemplo, hoje, nessa pandemia, precisa que os trabalhadores eles trabalhem de casa. Muitos empresários perceberá talvez com essa pandemia que não há tanta necessidade, ou então seja menos custoso financeiramente para eles ter um funcionário na sua empresa, sendo que esse mesmo funcionário pode exercer essa mesma função da mesma forma da sua própria casa. Talvez assim o mercado também possa, assim como já é na Europa, muitos lugares da Europa e nos Estados Unidos também, serão remunerados segundo a sua produção. Nos Estados Unidos é bem assim, a maioria dos trabalhadores trabalham assim, são remunerados pela sua produção, assim como na Europa. Mas ainda existem muitos países que não trabalham assim. Aqui no Brasil, por exemplo, não é assim. Mas com essa pandemia, possa ser que venha assim a evoluir esse mercado de trabalho dessa forma. O caos que a pandemia traz hoje para nós é comparado com os grandes problemas que as grandes guerras trouxeram. Porém, em meio a todos os problemas, essas guerras trouxeram também grandes avanços tecnológicos. Talvez a gente pode aguardar isso dessa pandemia, por causa da grande necessidade dos momentos, como nas guerras e hoje na pandemia. Todos os países, todas as nações começam a colocar todo o seu empenho, todo o seu recurso financeiro em uma determinada área. Por exemplo, hoje a gente precisa da área da saúde e da economia. Nesse momento estamos precisando da saúde. Então, todo o empenho e todo recurso será destinado para a saúde e para controlar a economia. Então, bem provável que a necessidade de hoje que a gente tem hoje consiga trazer avanços tecnológicos na saúde e na economia, como por exemplo nas grandes guerras. No período da Primeira Guerra, houve o avanço do uso da eletricidade no campo do exército, no campo militar. Houve avanços no rádio, o rádio passou a ser a transmissão de voz ao invés de códigos. Houve o avanço das armas químicas, houve o avanço dos submarinos, do tanque de guerra, dos aviões, etc. Assim como também na Segunda Guerra Mundial, tiveram outros avanços, como o avanço do uso do GPS, como o início da criação do computador, como os antibióticos. Já durante a Guerra Fria, apareceu a internet, a nossa querida internet, apareceu o forno micro-ondas, veio a câmera digital e os avanços em pesquisas tecnológicas. Ou seja, em meio a tantos problemas, haverá sempre uma evolução do ser humano, ou das tecnologias, o mundo sempre irá evoluir. Creio que pós-pandemia haverá uma certa evolução. Não sei ao certo dizer qual será e também não tenho tanto o que imaginar. Mas creio que a maior parte do avanço será na parte comercial, também na mudança das pessoas, mudança de comportamento, mudança de visão de como é o mundo, de como será o mundo, de como a gente tem que se comportar perante a sociedade e perante o mundo em si. Mas a pergunta chave desse meu vídeo é: as pessoas irão mudar? Eu, particularmente, isso é uma opinião minha particular, creio que haverá sim mudanças. Mas não creio de modo algum que essa mudança será permanente. Creio que essa mudança, assim como a gente viu muito tempo atrás, nas outras guerras, o que mudou de fato foi a tecnologia. O comportamento das pessoas mudaram porque era a necessidade de mudar de acordo com as mudanças do mundo naquele tempo. Ou seja, a gente vai ter sim mudança, mas a mudança de caráter, como muitas pessoas creem que haverá, eu creio que isso não irá acontecer. Por quê? Porque eu creio que o caráter é algo que define, está intrínseca na pessoa. Ou seja, eu faço aquilo que eu sou. Então, eu não creio que o caráter da pessoa seja mudado
por ocasiões ou por acontecimentos. Porque eu creio que o caráter da pessoa só pode ser mudado através do Espírito Santo. Se ele não mudar nosso caráter, jamais a gente vai conseguir mudar. Sim, eu creio que haverá uma mudança, talvez, de comportamento, como vou agir, a forma de cumprimentar as pessoas, a forma de tratar as pessoas. Mas eu creio que isso será momentâneo. Eu creio também que essa mudança não será só para o bem. Porque muitas pessoas que têm um mau caráter, guardam ódio dentro de si, por mais que aparentemente elas mudem de comportamento, eu creio que logo depois isso será manifesto nela mais uma vez. E como a gente vê na história, o mal parece ser mais, digamos assim, mais fiel à sua natureza do que as próprias pessoas boas. Porque as pessoas boas, elas precisam sempre, ao meu ver, precisam sempre de um beliscãozinho, digamos assim, para que a gente possa voltar a tomar o trilho e a seguir o trilho da benignidade. Porque se a gente reparar um pouco na história bíblica em relação a Israel, a gente vai ver que o povo bom, considerado filhos de Deus, considerado povo de Deus, sempre voltavam a fazer besteiras e Deus ia lá, sempre apertava um pouquinho, dava um beliscãozinho e eles voltavam pro caminho. Mas eles sempre voltavam de novo a fazer as mesmas besteiras e Deus ia lá, apertava um pouquinho o caminho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse tempo vai passar, o tempo da reflexão momentânea da pandemia irá passar. Com isso, as pessoas que aparentemente tiveram uma mudança para melhor, certo momento ela irá esquecer disso, irá voltar a ser a pessoa que ela é naquele seu caráter. Já as pessoas que eram más, jamais irá se tornar boa, a não ser que seja por uma mudança do próprio Espírito Santo, como assim eu creio. Então quer dizer que ela jamais vai conseguir sair daquela sua própria natureza. Então, por mais que ela tenha uma certa mudança momentânea, ela vai voltar para a sua natureza que é má. Pois bem, pessoal, não creio que haverá essa mudança significativa em relação às pessoas. Creio sim que algumas pessoas vão criar ou vão começar a ter consciência de certas coisas, trazendo assim um bem para elas, mas que seja uma mudança significativa ao ponto do mundo ter uma nova perspectiva, ter mudanças de hábitos gerais, eu creio que não. Eu creio que terá sim, só que passageiro. Depois voltará a ser as mesmas pessoas. Talvez eu seja meio que pessimista nesse ponto do ser humano, mas é porque na história eu não consigo ver evolução nesse sentido do ser humano, só a não ser evolução tecnológica. A gente sim aprende a ter mais educação acadêmica, digamos assim, mas em relação a caráter, eu acho que não tem como mudar. É só a minha visão. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Deixe nos comentários a sua opinião também. Curte nosso vídeo, compartilha se você gostou. Se não gostou, deixa um dislike que assim também vai dando relevância ao vídeo. Valeu!